Bom dia, começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 17 de março, o Ibovespa caiu 13,9% ontem, depois do quinto circuit break em 2 semanas, logo na primeira meia hora de pregão. Enquanto isso, o dólar comercial subiu 3,32%, fechando a R$ 5,00. A Bolsa Brasileira seguiu o movimento dos mercados internacionais depois das medidas anunciadas pelo Banco Central Americano, Fed, na noite de domingo, terem aumentado as preocupações dos investidores. Em paralelo, o mercado de petróleo continua pressionado em meio ao movimento de aversão a risco nos mercados globais e também refletindo mais pressões do lado da oferta da Arábia Saudita. Depois de queda de 10% ontem, os preços do petróleo ficaram abaixo do patamar de $30 barril e nessa manhã operam em leve queda de 0,27%, chegando a $29,9 o barril. Ontem, o Wall Street também teve que paralisar as negociações depois de uma queda superior aos 7%. Os índices Dow Jones e S&P 500 recuaram 12,94% e 11,98%. E a Nasdaq caiu 12,32%, no seu pior pregão da história. Nessa manhã, os índices futuros operam em leve alta nos Estados Unidos após atingirem o limite de alta de 5% e perderem a força enquanto bolsas europeias caem 2% e asiáticas teve fechamento misto entre menos 0,5% e 1%. Na Alemanha, o índice de expectativas econômicas apresentou queda acentuada em março, frustrando bastante a expectativa do mercado. É o primeiro índice fora da Ásia a mostrar uma desaceleração acentuada no mês de março. E no Brasil, o governo anunciou ontem o primeiro pacote oficial de estímulos econômicos para fazer frente aos efeitos negativos do coronavírus sobre a economia brasileira. De acordo com o governo, o pacote totaliza mais de 147 bilhões de reais em estímulos diretos, mas nem todas as medidas anunciadas são fontes novas de recursos, o que acaba reduzindo o alcance real do pacote. A frustração com relação ao alcance das medidas anunciadas transferiu boa parte da responsabilidade para o Banco Central e deve fazer com que as expectativas de crescimento do PIB em 2020 se deteriorem ainda mais. A gente entende que a chance de corte de 0,75 ponto percentual na taxa Selic subiu consideravelmente depois do anúncio de medidas, mas a gente continua acreditando que o Banco Central vai cortar 0,50 ponto percentual nessa semana. E falando um pouco sobre o campo político, deputados e senadores retornam hoje a Brasília, sem certeza de que as atividades serão retomadas em decorrência da crise provocada pelo coronavírus. Diante do aumento do tom de Jair Bolsonaro em relação ao Congresso durante entrevista ontem pela manhã à classe política, com o Rodrigo Maia à frente, preferiu não dar continuidade ao enfrentamento público, embora a insatisfação siga presente e possa originar outros momentos de tensão à frente. Nesse contexto de emergência em relação ao coronavírus e de disputa política entre os poderes, a tendência é que sejam priorizados no Congresso temas relativos ao enfrentamento da crise e que contém com o consenso dos parlamentares, como o pacote emergencial apresentado pelo governo, enquanto a agenda de reformas do Ministério da Economia tende a ficar em segundo plano no curto prazo. O Conselho Monetário Nacional anunciou ontem medidas para o setor bancário no intuito de auxiliar o combate ao coronavírus, como a redução do compulsório e requerimentos de capital, além de melhores ferramentas na negociação de dívidas e possíveis mudanças no crédito consignado. Na nossa visão, essas medidas são positivas, embora tenham impacto limitado,
uma vez que a gente não enxerga bancos aumentando suas carteiras devido a esses tais incentivos. E por fim, os preços de celulose de fibra curta na China tiveram alta essa semana, é, apesar dos impactos do coronavírus. Bom, a gente acredita que os preços estejam próximo de um piso, reforçando pela continuidade do movimento de desestocagem da Suzano. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.